Olá, tudo bem com vocês? Durante toda essa pandemia a qual estamos vivendo, observamos várias notícias falando de laboratórios que não conseguiam processar as amostras e os testes para a detecção da Covid-19 com eficácia e velocidade. Mas qual é o ponto e qual é o passo do nosso teste molecular que mais envolve esforço? É justamente a etapa de extração de RNA, ou seja, aqui eu pego a amostra que veio do meu paciente, a amostra clínica coletada, e eu preciso, naquele mar de proteínas, ácidos nucleicos e outras moléculas biológicas, separar exclusivamente os ácidos nucleicos para a realização dos testes moleculares. E como que eu faço esse processo? Nós precisamos então partir aqui da nossa situação, onde eu teria, por exemplo, um vírus, um capsídeo viral completo dentro da nossa amostra biológica, e no interior do mesmo aqui eu teria a minha molécula de RNA. E eu preciso fazer algum procedimento que me leve a ter apenas o RNA dessas minhas partículas virais isolado em laboratório, para que eu possa realizar as técnicas de detecção do mesmo, porque nós conseguiremos quantidades muito pequenas e precisaremos utilizar métodos moleculares que nos permitam detectar pequenas quantidades. Como nós fazemos isso? Tentando fazer uma analogia para vocês, imaginem que cada uma dessas partículas virais, ou melhor, cada uma das entidades biológicas, porque a extração de ácidos nucleicos ela pode ser aplicada para qualquer entidade biológica possível, seja como se fosse um baú meio velho, fechado e que eu preciso abri-lo de alguma forma. O primeiro passo, então, a primeira necessidade, depois de eu encontrar este baú e trazê-lo para perto de mim, é justamente realizar a abertura. Quando eu abro esse baú, qual vai ser o meu problema? Eu vou descobrir que ele estava cheio de entulho, lixo e outras coisas mais que não são do meu interesse. Sendo que o meu objetivo específico é encontrar basicamente duas moedas de ouro aqui dentro. Se nós dermos uma olhada, uma delas está aqui e a outra está aqui. Uma delas está aqui, né? E a outra está aqui. Retirar essas duas moléculas, primeiro encontrar e retirar essas duas moléculas do meio de todo o lixo seria o nosso objetivo final. E é basicamente essa a ideia do processo de extração de RNA ou de DNA. Extração de ácido nucleico significa romper e abrir a nossa célula e, no meio do mar de proteínas e outras moléculas, retirar os ácidos nucleicos que nos interessam. Assim, nós temos alguns passos necessários para a realização de uma extração de ácidos nucleicos. O primeiro deles é, obviamente, a obtenção desta amostra. Nós teremos métodos e estratégias específicas para cada tipo de fonte de material biológico. O segundo passo vai ser justamente preparar essa amostra para que possa ser realizado o processo molecular específico. Não necessariamente a amostra da forma que ela é coletada já está apta a passar pelo processo de extração. A terceira etapa vai ser justamente a lise, ou a abertura do nosso baú, quando eu vou pegar a minha amostra biológica e eu preciso romper as minhas células ou romper as minhas partículas virais para acessar o ácido nucleico que está ali dentro. A quarta etapa vai ser, já que eu rompi essa célula e expus essas minhas proteínas, ácidos nucleicos, lipídios e outros componentes, eu preciso separar todos eles, descartar o que não é do meu interesse e ficar única e exclusivamente com as minhas moléculas-alvo. Por fim, eu vou ter essas moléculas-alvo em um volume muito grande e eu precisarei, de alguma forma, concentrar as mesmas em um volume muito pequeno, para que eu tenha mais sensibilidade nos meus métodos de detecção. E qual vai ser a minha amostra biológica, então? Tecnicamente, qualquer fragmento de ser vivo pode ser uma amostra biológica, desde que ele contenha uma célula ou uma partícula com ácidos nucleicos. Então, por exemplo, se nós pensarmos no nosso sangue aqui, as células brancas do mesmo que apresentam núcleo, elas podem ter uma fonte de material. Entretanto, nós não precisamos diretamente acessar o organismo em si, ou mesmo não precisamos ter certeza que estamos coletando. Nós partimos de um princípio da genética forense de que todo contato deixa um traço, estabelecido aqui por Edmund Lockhart. A ideia é que, se você encostar num determinado material, se você interagir com algo, você vai modificar, você vai de alguma forma deixar uma marca. Seja uma marca física, uma marca química, ou no nosso caso, uma marca biológica. E este material vai testemunhar contra você, caso você seja um criminoso, ou no caso do nosso vírus, contra ele. E a gente vai poder estabelecer uma estratégia terapêutica mais adequada para aquele paciente. Assim sendo,
Não somente o sangue, mas também saliva, sêmen, cabelos, tecidos, urina, dentes e até mesmo ossos podem ser fontes passíveis de extração de ácidos nucleicos e serem utilizadas na detecção de material genético. Nós podemos, por exemplo, encontrar esses materiais não necessariamente nas suas fontes primárias originais, mas numa mancha de suor numa camisa, num barbeador, numa bituca de cigarro, num boné que acabou entrando em contato com o cabelo. Ou seja, esses contatos podem estabelecer uma transferência de material e esse material pode eventualmente ser extraído. Se nós pensarmos então, nós podemos, dentro de um contexto criminal, extrair este material de outros locais onde houve algum tipo de interação e essa molécula, este material ficou lá de alguma forma retido. Eu posso também obter uma amostra do ambiente. O que eu quero dizer com isso? Imaginem, por exemplo, o solo. Em uma pequena quantidade de solo como essa, eu tenho bactérias, fungos e outros organismos. Então eu posso extrair DNA, extrair RNA do solo. Não da parte inorgânica mineral, mas da parte biológica que está ali presente. Outro tipo de amostra ambiental podemos avaliar é justamente a coleta que é feita para o coronavírus. Nós estamos tentando encontrar os organismos que vivem na nossa nasofaringe. Ou seja, eu quero eventualmente também detectar material humano ali, mas o meu objetivo não é detectar e descobrir se aquela pessoa realmente é um ser humano. Eu quero, naquele ambiente da nasofaringe, detectar se existem vírus e mais, se o vírus que está ali presente é o coronavírus da nova leva de SARS-CoV-2. Então a ideia é como se fosse um ambiente no qual eu quero extrair material genético. A coleta, então, ela acaba sendo um pouco desconfortável porque, teoricamente, a maior quantidade viral está presente nas células do fundo da nossa nasofaringe. Então, um suave ele deve ser introduzido pela narina da pessoa até alcançar o assoalho lá da nasofaringe. Percebam como vai longe, né? É relativamente desagradável. Então, esse suave nada mais é do que uma haste plástica muito fina, que em sua ponta apresenta um material sintético chamado de rayon. É como se fosse um algodão, mas esse algodão ele acaba tendo uma capacidade de absorção diferenciada e não interfere nos testes moleculares realizados. Essa amostra, então, ela pode ser coletada com o atrito desse suave lá no fundo da sua nasofaringe. O que podemos perceber não é uma exclusividade dos seres humanos. Nós podemos fazer coletas deste tipo também em animais, animais que eventualmente são acometidos também por determinados tipos de gripe. Por exemplo, aqui numa galinha nós estamos realizando um suave orofaringeal. Então ele não é enfiado na narina do animal, mas é enfiado no bico ali e vai fazer uma coleta de material para a detecção de algum tipo de contaminação. Tendo eu já obtido a minha amostra, eu preciso preparar a mesma. Vamos imaginar que em várias situações a nossa amostra é um conjunto de células como esse que está aqui, um conjunto de material biológico que ele está relativamente compactado, que essas células estão com junções ali que as mantêm unidas e não necessariamente acessíveis para o nosso método de extração. Nós precisamos fazer então algum tipo de preparo que vai facilitar e aumentar a qualidade do nosso procedimento. Se por acaso eu tentar realizar uma lise química, um novo passo aqui, com as minhas células dessa maneira, percebam que eu só tenho essa superfície ao redor aqui para poder interagir quimicamente e realizar os procedimentos. Ou seja, eu vou ter uma baixa eficiência. Eu preciso preparar a minha amostra de alguma forma para que ela se individualize e ao estar individualizada, eu consigo então atuar quimicamente de maneira mais eficiente em cada uma dessas amostras. Para tanto, eu preciso pegar a minha amostra coletada que está aqui e prepará-la de alguma forma para obter um resultado mais satisfatório na nossa reação. Uma das maneiras de fazer isso é separar fisicamente o nosso material. Então aqui nós temos um cadinho, ou seja, como se fosse um local para eu poder macerar. Vou utilizar um pistilo, nitrogênio líquido para deixar duro e uma amostra de tecido vegetal. Esse tecido, então, ele é adicionado aqui com um pouco de nitrogênio líquido para congelar a amostra e movimentos de maceração repetitivos são realizados para literalmente quebrar grosseiramente esse nosso material. Estando ele quebrado, nós poderemos realizar os procedimentos de extração de maneira mais eficiente, porque agora eu tenho um pó, como vocês percebem aqui caindo, e não mais uma amostra inteira, como por exemplo um tecido foliar, que era a amostra original aqui avaliada. Caso eu não utilize de um procedimento de congelamento e maceração, eu posso
por exemplo, fazer uma disrupção com agitação. Então imagine que eu tenho aqui um tubinho fechado onde eu tenho a minha amostra. Eu posso também ter dentro desse tubo alguns beads metálicos ou de algum material que seja mais resistente. Com auxílio de um equipamento como, por exemplo, esse aqui embaixo, designado normalmente de Vortex, que é um agitador mecânico, eu posso chacoalhar com bastante afinco este meu tubo e fazer com que esses pequenos materiais aqui vão se impactar contra a nossa amostra biológica e acabar separando a mesma, de maneira muito análoga ao que é feito na maceração com nitrogênio líquido, mas de maneira mais prática e eventualmente até mais eficiente. Se nós pensarmos na nossa amostra coletada para um teste de coronavírus, o que acontece é que nós temos um suave nasofaringeal no qual nós vamos ter células humanas, nós vamos ter secreções que eventualmente podem atrapalhar esse nosso processo, e mais que isso, nós temos aqui na ponta aquele raião que eu comentei. Eu não preciso do raião, eu preciso me livrar dele. Então, uma primeira preparo de amostra que pode ser realizado, que é de certa forma bem simples, é simplesmente introduzir esse nosso swab dentro de uma solução de transporte adequada, que vai manter a viabilidade do vírus. Ou seja, uma solução na qual eu controle pH, controle sais para que a osmolaridade fique adequada, e eu vou simplesmente realizar uma torção do meu swab ali dentro, para que essa nossa amostra se disperse nessa solução e possa então ser processada no laboratório. Tendo sido obtida a nossa amostra e já preparada para o processo de extração, eu preciso iniciar a lise, ou seja, a abertura do meu processo biológico. Se eu preciso abrir essa minha entidade, como eu posso fazer isso? Posso utilizar uma estratégia meramente física, como, por exemplo, um homogeneizador do tipo Downs. Esses homogeneizadores, eles são, na verdade, dois tubos de vidro que se encaixam um dentro do outro, mas com um espaço muito diminuto entre as paredes. O que acontece é que eu tenho uma situação como essa, onde a minha amostra biológica estaria aqui no fundo, o espaço na parede ele é muito pequeno, ele entra muito justo, e ao realizar uma pressão, a minha tendência é achatar a minha amostra biológica aqui de uma maneira muito intensa. Esse achatamento, esta pressão acaba levando a um cisalhamento da membrana e que vai romper. Ou seja, é como se eu arrebentasse na força bruta o material biológico que está sendo avaliado. Outra possibilidade é a utilização de uma lise química, ou seja, eu vou utilizar algum procedimento químico-biológico para que este meu material acabe sendo aberto, ou seja, essa minha célula passe pelo processo de lise e exponha os ácidos nucleicos que estão dentro delas. Uma das maneiras é utilizar um processo enzimático. Eu posso utilizar uma proteinase K, posso utilizar algum tipo de enzima, algum tipo de protease, se eu estiver trabalhando com material vegetal, algum tipo eventualmente de celulase, outra molécula, outra enzima catalítica que venha a auxiliar o processo de ruptura dessa minha entidade biológica. Ou então, eu posso utilizar um outro processo mediado por detergentes. Lembrando que eu posso, inclusive, combinar essas duas estratégias. Os detergentes, isoladamente, eles vão dissolver membranas biológicas. E esse processo de dissolução de membranas justamente pode auxiliar na ruptura e na exposição do material. Deixa eu pegar esse detergente aqui e dar uma olhada no mesmo. Se nós formos olhar o componente ativo aqui, eu tenho um linear alquibenzeno sulfonato, uma molécula como essa que está aqui ao nosso lado. Essa molécula ela vai apresentar uma porção apolar e longa e uma porção polar. Essa porção polar, então, ela vai interagir muito bem com a água no meio aquoso e a porção apolar pode interagir com moléculas como, por exemplo, os nossos fosfolipídios na membrana. Ela vai interagir com a parte lipídica ali deles e vai auxiliar esse processo de ruptura e abertura. Na biologia molecular, normalmente, nós não utilizamos este tipo de detergente para fazer a lise, mas um muito parecido com ele, como o dodecilsulfato de sódio. Percebam que ele não é uma cadeia linear, o nosso dodecilsulfato de sódio, ele não tem essa entrada aqui no meio da mesma, no caso de um LAS, mas ele obedece à mesma lógica. Eu tenho uma porção longa aqui apolar, como vocês podem perceber, que ela vai terminar aqui nesse CH3, e aqui, nessa última posição, eu tenho a minha cabeça que é polar, onde eu tenho o sódio aqui interagindo, eu tenho o lado iônico do meu detergente, e que esta posição aqui ela interage muito bem com a água,
e esta posição aqui interage muito bem com a porção lipídica celular. O que esses nossos detergentes fazem, então, pensando aqui numa simbolização um pouquinho mais esquemática do mesmo, com a minha cabeça hidrofílica aqui em cima e a minha cauda hidrofóbica aqui embaixo, eles podem interagir com as entidades biológicas, seja, por exemplo, com proteínas que apresentem um envoltório levemente hidrofóbico, a minha cauda hidrofóbica, que ela pode interagir com a minha proteína e isolar a mesma. Então, se era uma proteína que estava dentro da membrana, eu posso extraí-la da membrana. Ou então eu posso pegar a membrana propriamente dita e, com a entrada desses detergentes, começar a dissolver a mesma, formando micelas menores ou formando outros tipos de organizações membranárias desorganizadas que acabem por emitir e liberar os ácidos nucleicos que estavam dentro daquela nossa célula. Em última instância, eu posso combinar processos de lise química, distintos inclusive, com processos de lise física. Então, eu posso adicionar uma enzima que vai realizar uma catálise e quebrar uma molécula biológica, eu posso adicionar um detergente que vai, de alguma forma, atuar solubilizando proteínas, ou então solubilizando membranas e, de alguma forma, auxiliando nesse processo de lise e ruptura daquela célula. Também posso, por via das dúvidas, utilizar um processo físico para quebrar esse material. Vai justamente depender da dificuldade que é lisar a amostra biológica que está sendo avaliada. Se é uma amostra mais simples, de uma estrutura proteica e lipídica menos complexa, como um vírus, eu não preciso usar de tantas estratégias. Agora, se eu estou trabalhando com um fungo ou com um micro-organismo que apresente uma parede celular, por exemplo, ou com uma planta, com células vegetais, eu preciso usar mais estratégias para conseguir fazer uma lise eficiente. Estando então com o nosso material já obtido, a amostra já preparada, ou seja, fracionada de alguma forma, a lise realizada, eu tenho basicamente uma solução na qual DNA está presente, o RNA está presente, proteínas também estão presentes e lipídios em geral estão presentes, além de outros componentes celulares. O problema é que eles não estão assim organizadinhos e distribuídos no meu microtubo. Eles estão todos reunidos em uma única solução. Eu preciso agora, de alguma forma, separar aqui desse contexto apenas os ácidos nucleicos, seja ele DNA ou RNA. De alguma forma, eu preciso utilizar processos físico-químicos que permitam essa separação. Basicamente, nós temos 3 processos distintos que podem nos auxiliar na separação das nossas moléculas de ácidos nucleicos dos demais constituintes celulares. O primeiro deles é o salting out, o segundo deles seria uma separação orgânica e a terceira seria uma interação com sílica. Vamos ver cada um deles de maneira um pouquinho mais detalhada? Para compreendermos o processo de salting out, eu preciso avaliar esse gráfico aqui com vocês. Nós teremos no eixo Y a solubilidade das proteínas dentro de uma solução. E aqui no eixo X nós temos uma quantidade crescente de sal. Ou seja, quanto mais para lá, mais sal eu tenho na minha amostra. Quanto mais para cima, mais solúvel as minhas proteínas estão. O perfil que nós vamos obter vai seguir mais ou menos essa ideia aqui. Ou seja, com pouco sal eu tenho baixa solubilidade, com muito sal eu tenho baixa solubilidade. E um ponto intermediário nos dá uma solubilidade ótima, a solubilidade máxima para aquela proteína. Vamos entender como isso acontece? Aqui, nesse nosso ponto onde eu tenho pouco sal presente na minha amostra, eu ainda não consigo fazer com que as minhas proteínas deixem de interagir entre si e acabem interagindo com esse sal para que sejam solvatadas pela água que está ali ao redor. Ou seja, existe uma certa dificuldade de interagir essa nossa proteína com a água e, portanto, ela não fica tão solúvel. Essa camada de solvatação, ou seja, essa água que está ali compreendendo o redor da proteína, não consegue interagir de maneira tão eficiente. Então, conforme eu vou adicionando sal, eu faço um processo chamado salting in. Por quê? Porque a minha proteína está entrando na minha amostra, na minha solução ali presente. Conforme eu vou crescendo a quantidade de sal acompanhada aqui pela linha vermelha, eu vou aumentando a solubilidade da minha proteína até eu chegar aqui no meu platô. Esse meu platô é o ponto ideal onde eu tenho moléculas de proteína, tantas quais, para que aquelas moléculas de sal presentes, representadas pelas minhas bolinhas pretas, se mostrem no máximo da sua solubilidade. Se por acaso eu continuar aumentando, ou seja, continuar adicionando sal nessa minha solução, qual vai ser a consequência? Vai chegar um determinado momento em que essas moléculas de sal elas vão começar a disputar
a nossa camada de solvatação da proteína. Ou seja, eu tenho tanto sal ali presente que ele rouba a água da proteína e a proteína não consegue mais ter com quem interagir. Ela acaba voltando a interagir consigo mesma e tende a sair da nossa solução. Ou seja, passar pelo processo de salting out, quando ela sai dessa solução. Ao sair dela, nós podemos utilizar algum processo físico para separar, porque ela deixou de ficar solúvel. Para a realização desses processos, nós podemos utilizar, por exemplo, o acetato de potássio, que em grande quantidade induz ao salting out, a saída de solução, com grande eficiência, de moléculas proteicas. Outra possibilidade é utilizar algum outro tipo de sal que seja um agente calotrópico muito forte, como, por exemplo, o tiocianato de guanidina. O que é um agente calotrópico? É um sal que tem uma altíssima capacidade em desfazer pontes de hidrogênio. O acetato de potássio que eu mencionei agora há pouco, ele é muito eficiente também, não tanto quanto o tiocianato de guanidina, mas ele consegue, de maneira bem eficiente, remover essas proteínas. A diferença é que o tiocianato de guanidina ele tem uma propriedade muito grande de desnaturar complexos proteicos. Ou seja, se eu tenho uma DNase e mais especialmente uma RNase, ou seja, enzimas capazes de degradar respectivamente DNA e RNA, a presença do tiocianato de guanidina vai inibir as mesmas. Por isso que muitos kits de extração especificamente para RNA, eles apresentam nos seus primeiros tampões uma grande quantidade de tiocianato de guanidina, porque esse tiocianato não só auxilia a desnaturar as proteínas que estão ali no envoltório, seja do nosso vírus ou na membrana celular de nossas células, mas também a inativar essas enzimas que poderiam picotar todo o nosso material genético. O processo de salting out, então, ele começa ali com a nossa amostra já preparada, ela vai passar por um processo de lise e a adição desse sal calotrópico, que vai justamente fazer as pontes de hidrogênio serem desfeitas, as ligações de hidrogênio serem desfeitas, e eu teria o quê? Uma grande quantidade de material celular fragmentado e os nossos ácidos nucleicos. Com essa grande quantidade de sal aqui que foi adicionada, as proteínas e outros elementos celulares tendem a sair de solubilidade, sair dessa nossa solução. E aí eu posso realizar um passo de centrifugação, girando esse tubo em altas velocidades. Eu vou acumular aqui no fundo do nosso tubo, que nós vamos chamar de pellet, o nosso debris, os nossos resquícios celulares, incluindo proteínas e outras moléculas que precipitaram. E na solução eu terei alguns remanescentes de proteínas que não foram adequadamente precipitadas e que continuarão ali contaminando, mas eu tenho o quê? Um enriquecimento para a minha amostra de ácido nucleico. Além da nossa separação por salting out, nós podemos fazer uma separação orgânica. Como que funciona isso? Nós vamos utilizar um agente orgânico como, por exemplo, o fenol. O fenol ele é um agente que é extremamente desnaturante, ou seja, ele vai pegar uma proteína e vai desfazer a sua estrutura terciária, vai linearizar essa proteína, vai bagunçar com as interações intra e intermoleculares, ou seja, dentro da própria proteína e da proteína com outras proteínas, e ele é também altamente hidrofóbico, ou seja, ele não gosta de interagir com moléculas de água. Qual que é a consequência disso? Ele interage muito bem com moléculas lipídicas e com proteínas que se dão muito bem com lipídios. O que nós vamos fazer então? Nós temos novamente aqui a nossa célula, a nossa molécula lisada, nós temos aqui ácidos nucleicos presentes, DNA e RNA, por exemplo, que são altamente polares. Nós teremos aqui a nossa proteína representada, que ela usualmente tende a ter resíduos apolares no seu interior e resíduos polares na sua região externa, se ela for uma proteína solúvel citoplasmática. Se ela for uma proteína de membrana, ela vai ter ali na região de interação com a membrana os seus resíduos apolares, ou seja, os seus resíduos hidrofóbicos, aminoácidos que não gostam de interagir com a água. A partir dessa nossa solução aqui, que passou pelo processo de lise, eu vou adicionar um composto como, por exemplo, o fenol, e este composto vai, de alguma forma, interagir e desnaturar essas nossas proteínas, quebrando essas interações. Ou seja, se aqui eu tinha o lado azul hidrofílico para fora, agora eu tenho um lado verde hidrofóbico para fora. E ele acaba interagindo muito bem com esse nosso fenol, com essa nossa molécula orgânica ali. Com algum momento de agitação, eu intensifico esse processo. E aí eu consigo, ao desnaturar, separar agora o fenol da minha porção aquosa, que estava originalmente no meu microtubo, e ter o ácido nucleico isolado. Se nós olharmos aqui para a carinha real da nossa extração com fenol, nós teremos o quê?
aqui embaixo, depois de um processo de centrifugação, a nossa amostra orgânica, na qual eu tenho uma grande quantidade de proteínas. Eu tenho aqui uma região de intérfase, como vocês podem perceber que ela está levemente esbranquiçada. E aqui em cima eu tenho uma porção aquosa. O que seria isso? Essa fase superior é uma fase hidrofílica e polar, na qual eu vou ter os meus ácidos nucleicos e algumas proteínas que sejam altamente polares e acabaram não ficando nas outras fases. Aqui na fase de baixo eu vou ter o quê? Uma fase hidrofóbica e apolar, onde o próprio fenol vai ficar e a maior parte das proteínas que interajam com regiões hidrofóbicas, ou seja, que tenham aminoácidos que não gostem de água. Essas proteínas vão ficar todas concentradas aqui, junto com lipídios e outros constituintes celulares. Nessa fase aqui do meio, normalmente nós vamos ter alguns componentes que sejam de uma fração tanto polar quanto apolar, eventualmente interajam um pouco com o fenol e um pouco com essa nossa fase aquosa, e eles ficariam ali no meio, que seria uma posição que os agradaria. Logo, o nosso interesse todo seria nessa fase superior, nessa nossa fase hidrofílica que vai conter os nossos ácidos nucleicos. O processo de extração, então, seria mais ou menos similar. Tenho aqui a nossa molécula, nossa molécula biológica, o nosso vírus, nossa partícula viral, por exemplo, ela passaria então por um processo de lise e com subsequente adição de um solvente orgânico. Essa adição levaria a uma fragmentação dessa nossa entidade biológica, e essa fragmentação com a presença do solvente orgânico levaria a uma desnaturação das proteínas que acabariam interagindo com esse solvente, e após um processo de centrifugação, nós teríamos duas fases formadas. Aqui embaixo essa fase hidrofóbica e aqui em cima essa fase hidrofílica. Aqui em cima nós teríamos a nossa molécula de interesse de ácido nucleico, a qual deveria ser removida cuidadosamente e transferida para um novo tubo, onde o processo de extração e de purificação continuaria. Um terceiro passo de separação de ácidos nucleicos é o que utiliza sílica. Muitas vezes essa sílica ela vem armazenada em pequenas colunas como essa. Então eu teria um microtubo e dentro desse microtubo eu tenho encaixada uma pequena coluninha que apresenta nessa posição do funilzinho aqui formado um pouco de sílica. E, utilizando essa sílica, nós poderíamos fazê-la interagir com o DNA. Vamos dar uma olhada um pouquinho mais de perto aqui nessa nossa sílica, nessa nossa região aqui, e entender o que está acontecendo. Se eu pensar numa sílica com um pouco de água ali, quando eu passo uma solução aquosa na mesma, eu vou ter aqui os nossos átomos de silício interagindo aqui com um oxigênio, já com uma ligação covalente, e esse oxigênio, com uma carga levemente negativa, poderia interagir com moléculas de água em geral. Quando eu confronto essa minha sílica com uma solução que contenha, por exemplo, ácidos nucleicos, na presença de um sal calotrópico que esteja ali roubando, já tenha precipitado as proteínas, mas esteja interagindo bastante com a água e deixando esse meu ácido nucleico com menos acesso à mesma, ele pode vir aqui e, através dos seus fosfatos carregados negativamente, interagir, por exemplo, com sódio ou com outro tipo de contraíon positivo que esteja presente na solução e acabar formando uma ponte salina aqui com a nossa molécula da sílica presente. O que acontece? Esse óxido de sílica aqui interage com o nosso DNA na forma salina e ele fica fixo aqui, literalmente preso nessa nossa sílica. Se nós temos o DNA ou o RNA, o nosso ácido nucleico aqui representado pelo DNA, por ser dupla fita, e no caso teria desoxirribose também como açúcar, nós temos um funilzinho onde eu posso realizar alguns passos de lavagem e remover quaisquer outros constituintes ali que estejam contaminando e não tenham interagido com essa nossa molécula de sílica. A vantagem da sílica é que não necessariamente eu preciso trabalhar com um funil como aquele. Eu posso utilizar uma outra estratégia. Uma estratégia de colocar essa sílica em pequenas bolinhas que sejam ferromagnéticas e eu consigo trabalhar com um ímã atraindo as mesmas. Vamos utilizar como exemplo aqui essa nossa barrinha magnética e esse nosso tubinho aqui. Nesse tubinho nós temos no fundo um pouquinho de limalha de ferro. Basicamente o que eu fiz foi pegar bombril, pegar uma palha de aço e queimar a mesma. O que eu vou fazer aqui agora é dar uma leve agitadinha para que nós tenhamos essa limalhazinha de ferro, esse pequeno pó de ferro mais ou menos espalhado nessa minha solução.
Se por acaso isso aqui fosse uma solução de sílica presa nesse material ferromagnético, quando eu, utilizando o meu ímã, fizesse isso, eu acabaria aproximando todo este ferro. E eu poderia simplesmente, por exemplo, tirar a solução líquida que está ali, como vocês podem perceber. Eu fiz essa remoção, o ferro ficou preso todo aqui em cima, enquanto que o líquido desceu pela força da gravidade. Posso então fazer lavagens como essas e, consequentemente, utilizando o ímã, eu não preciso mais da minha centrífuga, porque eu consigo manipular as minhas moléculas de maneira ferromagnética. Como se dá esse procedimento, então? Eu vou começar aqui com a minha mistura complexa da célula lisada, onde eu tenho proteínas e outras moléculas, mas tenho o meu DNA ou o meu RNA, meu ácido nucleico, ali presente. Eu vou adicionar essas beads magnéticas que contenham sílica e as mesmas vão interagir com a nossa molécula de ácido nucleico. E, ao aproximar as mesmas de um ímã, este ímã vai prender as beads aqui no fundo. Ao estarem presas, eu posso realizar passos de lavagem nas mesmas. Então eu posso remover o sobrenadante, tirar outras moléculas que não sejam do meu interesse, utilizando soluções subsequentes. Depois eu simplesmente consigo adicionar água, por exemplo, e deixar esse meu DNA liberar-se da sílica e interagir direto com a água pela baixa concentração de sal. Então, eu posso evitar passos de centrifugação utilizando esse método. Assim sendo, fica muito mais fácil para automatizar. Ainda mais se eu pensar que eu posso utilizar um eletroímã, ou seja, a placa fica parada, a minha amostra fica parada, o meu microtubo fica parado, e eu ativo o meu ímã, desativo o meu ímã quando eu preciso, nos passos que eu preciso, e eu consigo, consequentemente, automatizar o processo e aumentar a escala de extração por não precisar dos passos de centrifugação. Se eu estivesse ainda com a minha amostra com uma grande quantidade de líquido, por exemplo, obtida lá da minha purificação, seja por processo orgânico ou por salting out, eu precisaria concentrar esta minha amostra de ácido nucleico para completar o meu último passo do processo de purificação, onde eu coloco um volume menor, uma grande quantidade daquele material ali concentrado. Então, chegando aqui, seja com a minha fração superior do meu processo de purificação orgânica, ou então todo o meu volume aqui em cima do meu pellet, do meu processo de salting out, eu poderia pegar essa solução, adicionar um pouco de sal se fosse necessário, se eu ainda não tivesse adicionado sal nesses passos anteriores, e álcool, seja ele etanol, isopropanol ou algum outro tipo de álcool. Após fazer essa adição, com um processo de agitação física, eu conseguiria precipitar essas minhas moléculas de ácido nucleico. Como precipitar não significa literalmente ir para baixo, mas sim sair de solução, eu simplesmente faço um processo de centrifugação e esse processo de centrifugação dá aqui origem a um pellet. Mas agora este pellet aqui ele é composto de ácidos nucleicos, ou seja, esse sobrenadante aqui não me interessa e apenas o material que está aqui no pellet é o que eu estou justamente buscando. Posso descartar esse sobrenadante que vai ter sal e etanol e eu vou ter aqui então um pellet final produzido apenas com os ácidos nucleicos que são do meu interesse. Mas como que esse etanol ele atua fazendo com que o ácido nucleico precipite na presença de um sal? O etanol, ou o isopropanol, o álcool que eu estou utilizando, ele vai reduzir a constante dielétrica dessa minha solução. O que quer dizer isso? A constante dielétrica é o quão bom isolante um material é. Como o álcool não isola tão bem essa interação ali entre as minhas moléculas como a água isola bem, ele acaba permitindo que não mais a molécula de água interaja diretamente com o sódio, como acontecia na solução aquosa original, mas na presença do álcool, essa molécula de sódio vai acabar conseguindo interagir com o fosfato do DNA, dado que, primeiro, em partes, essa molécula de água vai estar interagindo com o etanol, que é uma molécula altamente solúvel em água, o isopropanol, que também é altamente solúvel em água, e reduz essa nossa constante dielétrica e permite com que essa interação, que ela é mais frágil, que ela é mais fraca, ocorra com eficiência. Ao realizar isso, então, eu tenho agora o fosfato do meu DNA ligado, por exemplo, no sal ali presente, seja ele o sódio, e você deixa aquela molécula precipitada, ou seja, ela não tem mais água de solvatação, e com um passo de centrifugação, eu consigo formar esse meu pellet de ácido nucleico. Se vocês se atentaram durante essa nossa explicação, eu sempre falei de extração de ácidos nucleicos e não
de DNA ou de RNA especificamente. Por quê? Porque o processo em si ele acaba sendo ambíguo, ele extrai tanto o DNA quanto o RNA, porque ele está baseado em propriedades que são comuns às duas moléculas, justamente porque essas moléculas são muito parecidas. Vamos lembrar, o RNA ele varia para o DNA da sua ribose para a desoxirribose, que é a presença de um oxigênio lá no carbono de número 2. Como a diferença ela é muito pequena, pensando estruturalmente, além obviamente da mudança de timina para uracila na base nitrogenada, nós temos que ter algum outro tipo de processo que consiga diferenciar essas duas moléculas. Uma estratégia disso é utilizar aqui uma extração ácida com tiocianato de guanidina, fenol e clorofórmio. Essa solução de 3 componentes, às vezes, é chamada de trisol, que é o nome comercial da mesma. Então nós vamos partir novamente aqui da nossa situação onde eu tenho DNA e RNA em solução, e essa nossa solução aqui contém ainda as proteínas que estão ali contaminando a preparação. Eu vou adicionar uma solução com o nosso fenol, com esses nossos compostos ali, e caso eu tenha uma solução normal, como eu expliquei anteriormente, apenas com fenol, eu vou ter uma separação tal após a centrifugação, eu terei proteínas aqui na minha fase inferior, e na fase superior eu terei DNA e RNA. Foi o cenário anteriormente observado. Agora, caso eu faça esse processo em condições ácidas e na presença de tiocianato de guanidina, o que vai acontecer é que na fase inferior eu terei proteínas, na fase superior eu terei o RNA, e o DNA vai agora interagir na fase intermediária, porque ele vai estar parcialmente ali hidrofóbico. Interagindo nessa porção intermediária, eu poderia remover apenas essa fase superior, e ao remover a fase superior, eu conteria um enriquecimento para a RNA. Vocês já devem imaginar que, pensando no laboratório, que esse tubinho vai ser um tamanho bem diminuto, não é tão simples você remover apenas essa fase superior. Você eventualmente ainda acaba contaminando a amostra final com o DNA, mas a diferença é que você enriquece em grande quantidade as moléculas de RNA ali na solução e você começa a ter uma extração que prioriza o RNA em relação ao DNA. Gostaram da aula de hoje? Se vocês quiserem acompanhar e voltar em algum trecho específico da mesma, é só vocês descerem aqui na descrição do vídeo e olharem na minutagem do mesmo. Ou então, andarem pelos capítulos aqui do YouTube passando o mouse em cima da nossa barrinha de progresso do vídeo. Bons estudos e até a próxima!